E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu peço desculpa já de antemão, que eu acho que esse vídeo pode ser um pouco repetitivo, porque eu já comentei sobre essas coisas que eu tenho estudado no vídeo sobre as minhas intenções para o próximo semestre, para essas férias. Mas eu gostaria de mostrar para vocês um pouco mais de perto o que eu tenho estudado, né? Os livros que eu tenho usado para estudar agora nas férias, que eu tenho aproveitado para ler bastante e adiantar algumas coisas para o meu lado no próximo semestre. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar com o único livro que eu estou lendo no momento, que não tem a ver diretamente com matemática, que é Apocalipse para Discípulos Dissidentes. Pois é, você sabia que Apocalipse não é um livro sobre desastres, sobre desgraça, sobre fim do mundo? É, sobre o fim do mundo, sim. Mas Apocalipse é principalmente um livro sobre esperança. Você sabia disso? E muito mais um livro sobre como viver hoje do que um tipo de previsão nostradâmica do futuro, né? Eu sei que muitas pessoas usam esse livro para falar bastante abobrinha, e esse livro ele é justamente uma contraposição, né, a essa cultura de usar, né, quase como um poder, uma arma política, né, Apocalipse. Muito bacana esse livro. Comecei tem pouco tempo, mas tem sido muito legal. Inclusive é um livro que cheira muito bem e tem uma textura deliciosa. Segundo livro que eu tô lendo, Poder do Infinito. Sim, eu não li ele ano passado. Eu ainda tô lendo o livrinho, tá sendo muito bacana, um livro muito assim, levinho, sabe? Então não tem muito segredo, você senta e lê 50 páginas rapidinho, sabe? Tem sido muito bacana ler ele. E agora a gente vai propriamente pro que eu tenho estudado, né? Vamos começar com álgebra linear, né? O Boldrini é o livro que eu estou usando principalmente para o meu estudo de álgebra linear, tá? Foi o livro que me foi recomendado por uma professora queridíssima de geometria, que eu aprecio muito as aulas dela. E aí que... Peraí, não, tem que voltar. E a intenção minha é estudar o capítulo 4 e o capítulo 5. Vamos ver se eu acho ele aqui. Transformações lineares. Então é transformações lineares e espaços vetoriais. Tenho gostado muito. Não é muito difícil de entender. Tem uma outra coisa que eu fico assim um tempo quebrando a cabeça pra saber do que caçarolas esse cara tá falando. Mas aí quando eu faço os exercícios, faço alguns exemplos, fica mais claro, né? E eu tenho usado como apoio o álgebra linear do Elon, que é inclusive o livro que a minha faculdade usa efetivamente, né, no curso de álgebra linear. Então eu já aproveito para ver um pouco de como que vai ser esse curso, né? O Elon, eu tenho que falar, são excelentes as explicações dele. A única coisa que me incomoda um pouco é a forma como o livro dispõe, assim, né, os conteúdos. Eu acho meio difícil de encontrar algumas coisas. Tem mais a ver com a dificuldade de encontrar do que o conteúdo, sabe? Não tem nada a ver com como é escrito ou como é ensinado. Também estou estudando esse livro de álgebra moderna. Eu, na verdade, mais consulto ele do que estudo mesmo, assim, né? Porque eu já quero dar uma olhada em teoria dos grupos. E esse livro me foi recomendado. Eu tinha primeiro pego o livro do Boldrini, do Einstein, que é um Herstein, que é um livro usado em mestrado, então ele é um livro em inglês, ele é mais difícil de entender. E aí os professores vieram e falaram, olha, se você quiser aprender isso daí em menos de 2 anos, é melhor você pegar um livro mais tranquilo, né? Eu peguei esse aqui, que ele foi recomendado, ele tem mais a ver com a graduação. O lindíssimo, cheirosíssimo, gostosíssimo, monstríssimo, queridíssimo Guido Orizzi, sempre do meu lado, está sendo utilizado para revisar cálculo. Eu estou usando, inclusive, as aulas da USP disponíveis online para poder estudar esse livro. Não tenho nada a falar, simplesmente esse livro ele é perfeito, lindo, maravilhoso e super Stuart.
Eu, inclusive, acho que Guidorizi e Sturt são um combo excelente para você aprender cálculo, porque o Sturt, ele é... Eu diria que o Sturt, ele é ótimo para você aprender na prática, né? Até porque ele tem mais exercícios, ele vai com mais calma. Mas depois de você usar o Sturt, você ir pro Guidorizi, sabe? Porque ele tem definições excelentes, sabe? É muito, muito, muito bom. Aqui é um livro que eu comprei há um tempo, a recomendação de um professor, que é Fundamentos da Computação Gráfica, que é a minha área de interesse, né? E ele é um livro feito pelo IMPA, então ele já tem toda aquela carga matemática. Esse livro daqui, ele foi usado para dar aulas na iniciação científica de computação gráfica do IMPA. Inclusive, eles têm as aulas disponibilizadas online. Os vídeos são velhos, são de 2011, mas eu tenho gostado bastante. Eu tenho assistido eles e tem sido muito edificante. Deu para aprender bastante coisa, sabe? Estou gostando bastante. E, por último, mas não menos importante e muito temida, a física. Física 1, eu comprei o do Halliday, que vai ser o que vai ser utilizado na minha graduação, né? E eu não tô usando tanto livro, na verdade estou aprendendo pelas aulas do iFísica. E tem sido muito boas, inclusive. Pessoal, é isso. Nessas férias são essas coisas que eu estou estudando. Não ache que eu sou ou imprudente ou um gênio, né? Por estar lendo esse tanto de coisa. Nossa, ele está lendo tudo isso a fundo. Não, a maioria desses livros eles estão sendo consultados ou usados assim, sabe, como base, né? O principal mesmo que eu estou estudando, por exemplo, Fundamentos de Computação Gráfica, eu não estou lendo esse livro, né? Eu estou usando ele para poder consultar alguns tópicos que eu quero estudar, sabe? Como geometria, como álgebra linear. O Guidorizi eu só estou fazendo os exercícios para poder rever conceitos. Estudando efetivamente mesmo, todo dia, é esse aqui, álgebra linear do Boldrini. Estou todo dia pegando e fazendo exercício deles. Elon é para consulta, e esses dois aqui que eu mostrei para vocês, esses dois aqui, são leituras de cama, né? Eu deito, leio um pouquinho, leio na hora do almoço, né? Sem muito segredo, tá bom? Pessoal, um pequeno anúncio, mas eu não... É uma surpresa que eu vou deixar para vocês nos próximos vídeos, porque eu ainda não tá confirmada, mas se realmente for acontecer, eu vou ficar muito feliz de falar para vocês. Fica aí o mistério. E se não acontecer, vocês ficam com curiosidade pro resto da vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.